Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast The Books on the Table. Para quem está assistindo pela primeira vez, meu nome é Douglas, estou aqui com meu amigo Thiago, meu amigo Marcos. E aí pessoal, tudo bem? Beleza? E hoje o nosso livro escolhido é Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Sim. É o segundo livro, inclusive, que a gente lê sobre esse autor, e hoje a gente vai discutir um pouquinho mais sobre o que ele fala nesse mais extraordinário livro, né? Para começarmos, vocês acham que quem pensa enriquece? Muito. Sim, com certeza. Porém, não somente. Não é exatamente. Não é aí que está o pulo do gato. Né? Não é só pensar para enriquecer, né? Nesse livro ele fala sobre 13 passos. Nós vamos discutir algum desses passos aqui hoje. E a ideia aqui é que traga também para que você que está aí do outro lado escutando, né, ativa aquela curiosidade para descobrir todos os outros passos que ele fala no livro. Beleza, pessoal? Beleza, então, vamos lá. Para começarmos, não só o primeiro passo nosso aqui, mas o que ele comenta também no livro, que é o desejo. O que vocês entenderam sobre isso? O que vocês podem falar para mim e para a galera que está nos assistindo sobre o desejo? Pode começar? Claro. Então, desejo. Desejo é diferente de você, vamos dizer assim, querer alguma coisa, uma vontade, na verdade. Então, desejo é diferente de uma vontade. Um desejo, você realmente querer aquilo que você está almejando. Você ir atrás daquilo, batalhar por aquilo, manter o foco naquilo. Agora, uma vontade... É algo mais superficial, né? Isso, superficial. A vontade. Eu tô com vontade de abrir uma loja, por exemplo. Não, você tá só com uma vontade. Ali, uma semana pode ser que essa vontade passa. Agora, se você tiver o desejo mesmo de abrir aquela loja, você vai usar todas as suas forças, todo o seu conhecimento, seu foco para conseguir esse objetivo. É uma palavra mais forte. Sim. Em resumo, assim, eu acho que o desejo é uma palavra, até mais pra frente a gente vai falar mais a fundo sobre isso. Existem alguns desejos, até os desejos, como posso ser carnais mesmo. Sim, o desejo é um negócio que mais profundo, que te puxa uma sensação diferente no corpo, né? Vamos colocar assim, no corpo. O desejo é um negócio que te... No corpo, no pensamento, que nos chama, atos. te prende. Não é uma coisa que vai ter... É uma coisa que vontade, você quer e você quer muito aquilo, você vai atrás, você não deixa de batalhar. Porque a vontade, por né, ela é cara, você falou muito bem, a vontade eu acho que é uma coisa que vem, é passageira e não tem que ser feita. O desejo no teu corpo te causa uma necessidade de fazer, de querer, você quer muito aquilo. E a vontade não te traz isso, né? Uma vontade é um negócio mais passageiro. É muito mais, como eu falei, né, muito mais superficial. Eu tenho vontade... Não é na pele, né? Não é na pele. Eu tenho vontade de ter uma loja, eu tenho vontade de ter isso, tenho vontade. Sim. Tá, mas... Beleza, como você falou, daqui uma semana passou essa vontade. Você só tem a vontade, você não tem a ação de fazer. Assim, o que eu entendi também sobre o desejo, né, de ser algo muito mais profundo, nesse livro, um pouco mais diferente dos outros que a gente já falou sobre dinheiro mesmo, né? Ele vai um pouco mais a fundo, né? Porque nesse livro ele dá essa ideia, começando com o desejo, assim, você deseja ficar rico? Esse é o seu desejo de ficar rico? De verdade? De verdade? Porque assim, isso. como a gente está conversando aqui, muita gente tem vontade de ser rico. Vontade, mas não deseja. Vontade. Mas não é um desejo. Eu quero ficar rico. Tá, pra quê? Né? Ou eu tenho vontade de ser rico. Mas não é um desejo. A pessoa não se esforça pra chegar num patamar... Sai da boca pra fora. Né? Sai da boca pra fora, exatamente. Apesar de falar ser um dos aspectos também, já aproveitando, puxando outras, né? O falar, eu acho que é uma coisa muito boa, você falar. Porque quando você bota pra fora, parece que as energias te puxam para aquilo, né? Porém, o falar somado ao desejo é muito mais forte do que você tem que falar com o desejo de querer assim. Não adianta falar. É a mistura do desejo, que é a vontade profunda, vamos dizer assim, mais como que eu posso dizer?
a vontade de agir, o desejo de agir. Sim. Né? Tem que existir uma ação, que inclusive ele comenta também no livro, como você falou, de falar, de expor isso, escrever em algum lugar, né? Para você ler, para você falar, para que aquilo aos poucos vai entrando no seu subconsciente. Sim. E aumentando mais esse desejo. Né? O subconsciente é um dos passos que ele fala. Nós vamos comentar um pouco mais para frente, né, sobre o subconsciente, mas de forma antecipada, muitas das coisas que ele fala no livro, desses 13 passos, muitas coisas atreladas ao subconsciente. Que é, na minha opinião, o gatilho principal para a mudança de qualquer coisa na vida de quem está assistindo, quem está ouvindo, quem está perto de você. É o gatilho, é o ponto, assim, vamos falar assim, vamos mudar. O que é? E o subconsciente. É uma das coisas mais difíceis, se não a mais difícil de ser mudada. Ele até levando um pouco para o esporte. Por que você vê atletas, inclusive a gente mesmo, no tênis, no futebol também. A gente porque você treina certas coisas sempre, um jogo de perna, repetitivo, treino dizer assim, porque o teu corpo saque, ficar, né? é o teu subconsciente que tem que estar sempre já pronto. Eu não sei te falar porque meu corpo está memória muscular, né? É igual a memória muscular do tênis, você vai treinar saque, você vai ficar bom naquilo. Exato, e o se você treinar o subconsciente, vai potencializar. Você treina muito isso. O esporte, eu sempre levo aqui nos podcasts, eu levo muito pro lado do esporte por gostar muito. E eu vejo que isso é uma coisa que todo esporte tem. Tô falando do tênis, mas golfe, futebol, vôlei, basquete, o que for, a gente vê que eles têm exercícios para treinar o subconsciente. E assim, ele, para quem não sabe, o Napoleão Hill, na época dele, ele viveu entre 1880, 1900 e alguma coisa, 1950 mais ou menos. A partir dos 15 anos, ele começou a fazer entrevistas, né, com as pessoas mais ricas da época dele. Inclusive, ele fez entrevista com Henry Ford, com John Rockefeller, Alexander Bell, né, criador do primeiro telefone, Thomas Edison. Então, assim, Andrew Carnegie, que foi o principal. Foi o mentor dele. E a ideia dessas entrevistas, ele entrevistou mais de 16 mil pessoas, né? E a ideia, ele traz muito dessas referências em todos os livros dele, né, basicamente. Ele conseguiu criar. Por que John Rockefeller virou John Rockefeller? Por que Henry Ford virou Henry Ford? Por que como você comentou, o outro? O Thomas Edison. Thomas Edison, entendeu? Aí ele começa a falar que essas pessoas, eles tinham um desejo profundo. Elas tinham um padrão das coisas que ela fazia. Sim, faziam, começando com um desejo, que é o primeiro passo, né, do livro. É aquilo que te gatilha. É a ação. Né? O desejo pode se resumir em ação. Né? É diferente da vontade, que a vontade... eu tô com vontade de fazer o Rockefeller Center, que é lá. Tô com essa vontade. Exato. Não, gente, é um dos prédios mais famosos, se não o mais famoso ali dos Estados Unidos, é o mais antigo, assim, óbvio, não só o prédio, mas tudo que ele fez, mas tô falando, né, não foi uma vontade aquilo, né? Exato. Foi muito maior que não foi uma vontade, né? Muito mais do que uma simples vontade. Às vezes pode ter começado com uma vontade que virou um desejo, né? Sim, pode acontecer também. Não tá errado, sim. Não tô falando que ninguém tem que ter vontade, todo mundo tem que ter desejo. Não pare, deixe de ter vontade, tenha só desejo. Tem apenas desejos. A vontade, o desejo, elas só acontecem, isso é normal, a gente tem vontade e desejo o tempo todo, né? Como esse livro é um livro mais focado, assim, ele realmente aprofunda sobre o desejo de enriquecer, o próprio nome do livro fala. Então ele foca sempre no dinheiro. Então se você deseja realmente ter dinheiro, ser um milionário ou um bilionário, enfim, você deseja realmente, então para isso tem esses 13 passos que ele vai falando durante o livro, né? Um outro ponto que ele comenta, um outro passo é o conhecimento especializado.
que vocês podem dizer aí para a galera sobre o conhecimento especializado? Que, na verdade, não adianta você ser o melhor aluno da escola. Você tem que ter um conhecimento específico em alguma área. Então, você tem que ser bom em uma determinada área para você conseguir o seu sucesso profissional e, consequentemente, você conseguir ganhar dinheiro. Então, ele fala que você fez uma faculdade, você estudou, foi o melhor aluno da escola. Você tem conhecimento, lógico, mas daquela determinada matéria. E isso não é suficiente. Você tem que ir atrás de conhecimento especializado, ser o melhor naquilo, para poder conseguir alavancar a sua carreira e, consequentemente, ganhar dinheiro. Eu vejo a questão assim, não tente abraçar o mundo para tentar fazer alguma coisa, assim, trazendo para os termos mais 2022, né? Do que? Do 1950, mas assim, como eu posso dizer? Hoje, a gente vai no médico, o médico tem uma profissão, que é médico, e o médico tem uma subprofissão, que é a especialização em determinado... Então, e o médico passa por 10 anos até chegar nessa especialização. Então, se um médico que trata com o que trata chega nisso, não queira vocês tentar abraçar o mundo, saber que doença você tem, saber o que você precisa saber. Não tem como, é impossível. O que leva também, na minha opinião, a um assunto que a gente vai falar mais pra frente, que é o trabalho em grupo, assim. Você precisa de pessoas, você precisa do coletivo. E não adianta, o ser humano nós somos, seres humanos são pessoas de necessidade de convívio coletivo. A gente não consegue sobreviver, viver e desempenhar nossas funções no indivíduo. Porque senão seria uma guerra, né? Você entende que é necessário conhecimento específico? Sim, concordo, tem que ter muito conhecimento específico sobre determinado assunto, só que ao mesmo tempo você tem que ter eu com um conhecimento específico, o Douglas com um, o Marcão com um, e assim dentro de um todo, com várias pessoas de conhecimento específico, mas dentro de um todo, colaborando entre elas, né? Que mais pra frente a gente vai até entrar nisso, né? Pegando o gancho, né, desse tópico e o que vocês disseram, uma coisa que eu achei legal que ele fala no livro sobre o conhecimento específico é que às vezes a gente não tem um conhecimento específico para... eu tenho um desejo de ter uma hamburgueria, mas eu não sei fazer hambúrguer. Então, o conhecimento específico eu tenho que buscar em outra pessoa. Inclusive, ele cita o exemplo do Henry Ford. Ele não tinha um conhecimento específico de fazer carros, mas ele tinha um desejo fortemente de construir carros. E foi onde ele começou a ir atrás de conhecimentos de outras pessoas, para poder pôr aquele desejo dele para fora. E ele criou uma literatura, né? O Fordismo Exato, né? Literário. Até hoje fala-se muito, né, sobre a Ford, a linha de produção, enfim, várias coisas que foram criadas, né, há 100 anos atrás. Exatamente. E isso eu achei legal, porque assim, o conhecimento específico é totalmente... é muito importante, tem a sua importância, porém, não quer dizer que você não precisa buscar esse conhecimento em outro lugar, né? Se você tem um desejo de algo que você não tem total conhecimento, como ele fala, busque em outra pessoa, busque em outro lugar. Você pega as histórias a gente vê no Instagram, todo mundo deve perceber isso. Você vê vários, por exemplo, o dono da Microsoft, o Bill Gates, fala assim, na minha classe, eu tinha vários amigos que eram os melhores alunos. Hoje, eles são engenheiros da Microsoft e eu o dono. Então, assim, vamos colocar que ele é o cara mais rico do mundo e ele tem engenheiros lá dentro que ele não sabe fazer o que ele sabe. Sim, mas quem é o dono? Quem idealizou? Quem teve o desejo de ter a empresa? Isso. Ele. O livro é mais contemporâneo. Eu estou trazendo para um lado mais contemporâneo, apesar do livro ser um pouco mais, para a gente trazer para o nosso... Pro que a gente viu, que esse cara viu muito mais coisas, 16 mil pessoas, gente, olha os caras que ele entrevistou, né, vamos ser sinceros. Mas eu tô sendo mais contemporâneo pra dizer que isso existe. Continua. O Mark Zuckerberg é a mesma coisa, cara, ele foi atrás, inclusive um é brasileiro, o Eduardo é brasileiro. Eduardo Severino. São todos pessoas que tinham um conhecimento muito específico,
Aliás, o filme Rede Social é muito bom por isso. Mostra, né? Quem criou o primeiro algoritmo do Facebook. Exato. Foi o brasileiro, Eduardo Saverin. Pois é, entendeu? Então é muito forte isso do conhecimento específico no todo, né? Nesse mastermind. E o que faz a pessoa, né, realmente atingir a riqueza, segundo o que ele fala no livro, é justamente o primeiro passo, que é o desejo. Não, eu tenho desejo de construir carros, né? Eu tenho desejo de construir uma rede social. Eu tenho desejo, hoje, outro exemplo, eu tenho desejo de construir carros elétricos. Nossa, muito, é super, um ótimo exemplo. Eu tenho desejo de ir para a Lua. Um ótimo exemplo. Né? O cara não sabe fazer foguete. Todo mundo sabe, acho que está falando de Elon Musk. Esse para mim é o mais assim, atual que existe, é esse. Então, assim, você vê que por mais que é um livro que conta, é um livro antigo, né? E ao mesmo tempo ele é atual, né? O legal desse autor é isso, ele traz muitas coisas né, que ele fala, que ele escreveu há 100 anos atrás, é totalmente atual e aplicável até hoje, né? Ele consegue, né? Não é à toa que os livros dele são sempre os mais vendidos. Best-sellers, todos, é incrível. Esse daqui, se eu não me engano, é o 9º mais vendido no mundo. É incrível, é porque, né? Existe um motivo, gente. Acreditem, existe um motivo. Não vai parar de vender. Não vai parar. Vai continuar vendendo. Exatamente. Muito poderoso. Muito poderoso. O outro passo que ele fala é sobre o Mastermind. Eu dei um spoilerzinho antes, mas agora nós vamos ser mais específicos sobre o Mastermind. Pode começar. Posso, já que eu já falei, né? Já falei, agora te vira, né? Já vai. Gente, basicamente, o que a gente até falou antes, né? A respeito. É um conjunto de pessoas, porém, eu entendo assim, um conjunto de pessoas que buscam, vislumbram, têm desejos que são muito próximos um dos outros no sentido de crescimento, não só de enriquecimento. Olha, tem diferença. Enriquecimento e crescimento. Apesar dos dois andarem juntos, tem diferença. Se você tá... É aquela velha clichê. Você é a soma das pessoas que você anda de fato. E não só é clichê, como é comprovado. Você anda com a média pessoas, das pessoas que você anda é o que você é. Você tá num grupo... E não tenham vergonha de sair de ciclos de amizade que não fazem bem para vocês. É a vida de vocês, não é nossas vidas. Você tem que ter vontade de estar em masterminds, em rodas, em locais que as pessoas querem crescer. Sim. Ou tem o pensamento mais próximo do seu. Exato. Um pensamento positivo de crescimento. Né? Então, se liberte, sabe? É difícil pra caramba, mas eu posso dizer hoje aqui, que falando mais assim do nosso cotidiano, que a gente aqui nesse podcast, a gente tem um mastermind, na minha opinião. Sim. Isso aqui é um exemplo claro do que é um mastermind. Do que ele fala no livro, inclusive ele fala de grupos, né? De 3 pessoas, ele fala que seria um grupo de mastermind ideal. Na hora veio na cabeça. Não foi combinado. A gente não era nem assim, tá? Mas ele fala sobre isso, né? Sobre essa questão aí de pessoas próximas que pensam... Obviamente ninguém pensa igual. Não igual, né? Mas assim, parecido. Tem o mesmo propósito, às vezes o mesmo desejo. Exato. Né? E também o interessante é que nesse mastermind não gere conflitos, né? Por mais que ele fala que a gente tem que pensar de forma semelhante, não pode haver conflito, senão isso acaba desestruturando e acaba não sendo um mastermind. Você perde também, o foco, né? Perde o foco, né? sai, vai pro conflito, então, deixa de ser positivo. Se você vê que tem alguma coisa errada, alguma coisa saindo fora desse grupo, você já sabe que não é um mastermind mais, né? Você pode... A ideia do mastermind, pelo que eu entendi, assim, lógico, cada um tem um pensamento, cada um vai ter um desejo parecido, né? Não igual, parecido. Mas pelo que eu entendi que ele fala, é assim, se tem alguma coisa que está por trás disso, ou alguma coisa que alguém do grupo percebe, tipo, o Thiago, por exemplo, está um pouco mais afastado. Thiago, está acontecendo alguma coisa? Né? Ele fala isso também no diálogo. livro.
diálogo, trazer o assunto na mesa e resolver aquilo. A melhor forma que tem é conversar. Diálogo. Sempre vai ser, né? Às vezes a gente entrando num parênteses aí, a gente está numa época de muito... Eu tenho pessoas com convicções e não aceitam o diferente. Não aceita a opinião alheia. Né? É muito difícil isso, entendeu? Não tenho que concordar com tudo que você fala, mas ao mesmo tempo não tenho que te desrespeitar, né? Não tem que te falar assim, cara, você tá apontar dedos e que tem uma diferença muito grande em você não concordar, mas aceitar. Eu não concordo com o que você falou, mas eu aceito que é a sua opinião. Pronto. Do que você não concordar e não tentar entender. E guardar e fazer aquilo virar um sentimento. Virar um sentimento ruim. Você, e aí vira um... É o exemplo das redes sociais hoje, né? Todo mundo sabe a verdade, né? Todo mundo tem as suas verdades. Todo mundo tem suas verdades. E se alguém discordar, a outra pessoa tá errada. O cancelamento, né? O famoso cancelamento. Então, hoje em dia tá complicado, mas acaba sendo assim. Por isso que o grupo, né, o Mastermind que ele fala, né, reforçando um pouco mais, pessoas que têm pensamento parecido, pessoas que querem prosperar, como você falou, não só na parte de riqueza. Não, eu quero ter uma vida legal, eu quero ser mais feliz. Amizade. Não precisa ser necessariamente o dinheiro em si. Embora, né, falo novamente, o livro é mais voltado para o dinheiro, para você, enriquecimento, né? É um grupo que só agrega. Fala claramente. Só agrega a sua vida. Não subtrai nada. Exatamente, é só conhecimento, só coisas boas, energia positiva. E sobre o subconsciente, que é um dos passos também que ele fala, né, sobre o nosso subconsciente. Esse é forte. Esse é forte. Pra mim, o subconsciente, ele pode ser bem trabalhado, se ele for usado a teu favor, é uma coisa excelente, assim, se você conseguir usar teu subconsciente, a gente, assim, o mundo não é dividido entre o bem e o mal, e o teu subconsciente não é dividido entre o certo e o errado. O teu subconsciente, ele te dá várias mensagens ali dentro. Você tem... As mensagens são positivas, as mensagens são negativas. Vai de você entender qual você tem que levar teu foco maior, na minha opinião. Você vai levar ele pro medo, a gente vai falar de alguns, mas assim, você vai levar ele para um lado mais positivo, é o que a gente está falando. O subconsciente é treinado, é treinável, né? Sim. Você treina ele para sério. Embora seja muito difícil, né? Exige muito da gente querer e buscar isso. Não deixa de ser algo treinável. Eu acho que eu tenho essa convicção, trazendo do esporte, ele é treinável, ele trazendo do que você enxerga deste copo, o teu subconsciente te libera um negócio, são várias sensações que você treina, de você ver até estudos que você está passando por um problema, você está passando por alguma coisa, está passando por algum conflito, só de você ver aquela pessoa X, aquela pessoa Y, aquele objeto X, ou aquele evento acontecendo, o teu subconsciente já muda, assim, numa velocidade, cara, que é quase um tsunami, assim, né? O subconsciente é difícil, sabe por quê? Porque ele não sabe distinguir entre o bem e o mal. Exato. É uma mistura. Entre certo e errado. É uma sopa lá dentro. Então, tudo que você pensar, seja bem ou seja mal, vai cair no teu subconsciente. E ele vai executar. Tua mente vai processar aquilo, independente do que for. Então, o que você tem que fazer? Eu vi um pensamento ruim na minha cabeça. Você já tem que se desligar, começar a pensar em alguma coisa boa, para esse pensamento não se fixar ali. Tem que ser treinado, mas você tem que treinar. Tem que ser treinado. Sim. Então, é por isso que você tem que dominar a tua mente, não deixar a mente te dominar. Exato, ele fala então, por exemplo, com essas palavras. Veio um pensamento ruim aqui, opa, vou fazer alguma coisa para eu distrair, isso daqui cair fora daqui. Né? Que é treinado. Que é a coisa mais difícil de se fazer, mas, né? Isso que você falou, eu também acredito, inclusive é o que ele fala também no livro sobre o subconsciente, que ele não sabe o que é verdade, o que é mentira, se é certo, se é errado, ele só armazena a informação. Armazena e executa, vamos dizer assim, entre aspas. Ele armazena e executa, armazena e executa. Então ele não tem a parte emocional ou racional.
Não, ele é simplesmente ele receber só... e executar. Recebe exato. É um Big Data, vai jogando tudo lá dentro. Vai jogando lá dentro e vai... Só vai executando, não então, sabe para onde vai aquela execução. Ele executa. Exato. Vai assim, embora. O que acontece? Às vezes, nós colocamos coisas... na maioria das vezes, colocamos coisas negativas sem querer, né? Porque ninguém quer ser negativo. A gente acredita que ninguém vai acordar e vai falar, nossa, hoje eu vou colocar um monte de coisa ruim na minha cabeça. Eu acho que ninguém vai fazer isso. Não. Então, assim, sem a gente perceber, nós vamos colocando coisas ruins dentro da cabeça. Coisas que a gente vê. Por exemplo, você abre um jornal. Tanta desgraça. Só tem coisa, né? Só tem notícia ruim. Você não está percebendo. Você acha que só está lendo aquilo lá, mas na verdade o teu subconsciente está gravando. Coisa ruim. Não só jornal, notícia ruim que acontece, você fica sabendo, você entra na rede social, acontece... Acho que as pessoas querem mais saber de quem morreu do que quem conquistou. Então aquilo ali vai arquivando, arquivando, você fica com medo de sair na rua. Exato, e aquilo vai te criando vários... vai saindo do subconsciente, vai te limitando, vai te criando ansiedade, medos. Enfim, né, vai criando vários outros sentimentos ruins. Né? E ele fala que o subconsciente é treinável, sim, é difícil, mas tem como colocar informações positivas. Né? Ele fala muito sobre pensamentos positivos, atitudes positivas, que nem você comentou. Do nada vem um pensamento ruim, não. Esquece, vamos tentar pensar numa coisa legal, faz uma coisa boa. Ou faça boa. Faça alguma coisa boa, entendeu? Sim. Que já vem de encontro também com o desejo e a autossugestão. Nós não vamos falar sobre autossugestão, mas assim, só rapidamente que é basicamente assim, você colocar para fora aquilo que você quer. Né? A forma do desejo, que a gente até comentou lá no comecinho, de falar, de escrever. Principalmente falar em voz alta. Isso, exatamente. Falar em voz alta. Falar até em o voz Milagre da alta. Manhã fala isso, né? Exato. Que o Milagre da Manhã fala isso para você fazer no horário X dele, mas assim, não existe um horário... Não existe um horário certo, né? Mas isso é algo já testado e que funciona. Você colocar para fora, de preferência em voz alta, escrever e ler, para o teu subconsciente ir captando essas coisas. E uma coisa legal que ele fala também sobre o subconsciente, que é o elo, é a conexão do pensamento infinito. Que o pensamento infinito, quando ele fala sobre isso, que no meu ponto de vista, ele está se referindo a Deus. A sabedoria infinita, o pensamento infinito, para mim ele está se referindo a Deus. Que eu entendi que assim, todas as coisas estão conectadas. E o que é a sabedoria infinita? No meu caso, no meu entendimento, é Deus. Você pode ter o seu. Não, acho. Ele não fala explicitamente, mas ele fala sobre uma sabedoria infinita. Sim, algo maior que você Algo maior, acredita. é algo que está fora da nossa consciência normal, está fora do nosso... cotidiano. Não é palpável. Não, é algo que você sente, assim, tá ali. E ele comenta, e ele fala bastante sobre a inteligência infinita ligado com o subconsciente. E assim, lendo o que ele vai falando no livro, eu achei muito interessante e também algo para mim, pelo menos, que faz muito sentido. Muito sentido, porque o teu subconsciente é como se fosse uma parte do teu cérebro fora do teu corpo, fora do teu cotidiano. É algo que está muito além de você. Muito maior. Muito maior que a gente imagina. Muito mais difícil de controlar, como você falou. Muito mais... como é que fala? Muito mais... Quando ele é maior, ele é mais difícil. Ele requer mais de você. Ele te exige mais. Sim, então, muito mais. Como que eu acho que é um canal, né? Você ponderou muito bem, é um canal para mim dessa sabedoria infinita. Um dos canais para chegar nessa sabedoria, na minha opinião, nós vamos falar sobre isso também, eu sei que às vezes a gente pula um pouco, mas porque volta depois. É a tal da fé, né, cara? Eu acho que a fé é um negócio que não te abala, a fé te motiva, a fé te chama para você atingir algumas outras coisas assim que nem você acreditava às vezes
para tirar coisas ruins que teu subconsciente não sabe o que é ruim e o que é bom, né? Tira, você Sim. tem fé para atingir outras coisas que você não acreditava. E no caso da fé também não é só... Não é só em questão de religião. Religião, Não, exatamente. de forma alguma. É lógico que a religião, ela é... Quando se fala em religião, a primeira coisa, fé. Tem Coisa fé. que você vê na Exato. É uma definição de fé. É uma definição. Tem várias. Mas o que ele cita no livro É um pouco parecido com o desejo. Sim. Quando você tem fé, que você, primeiramente, você acredita que você consiga fazer aquilo que você deseja. Exato. Então, no livro ele leva a fé para esse lado, não para o lado religioso. Sim. Ele leva a fé para o lado de você acreditar mesmo em você e pôr a mão na massa. Não, eu tenho fé que eu consigo fazer tal coisa, que eu consigo chegar em tal coisa. E é um ponto de vista. E eu vou conseguir. E eu vou conseguir. E é um ponto de vista, assim, para quem o Douglas citou, falou interessante, falou em Deus. Foi esse lado que eu trouxe para mim, no meu entendimento, sabe? Né? A fé, para mim, não é só a palavra que ele disse, mas como também é parte voltada à religião. A religião, Sim. o que te agregou, agrega nesse sentido. Com certeza, com certeza. Ninguém aqui vai discutir religião, cada um tem a sua fé, né? A sua fé. Mas no que ele fala no livro, essa parte de você ter a convicção de que você vai chegar conseguir. lá, você vai ter sucesso, Exatamente. você vai conseguir, você vai alcançar. Se você tem o desejo mais a fé, né, você vai conseguir chegar onde você quer. Exatamente. Além desses passos, né, como eu comentei, são 13 passos, aqui a gente comentou acho que 4 ou 5, né? A gente deixa os outros para curiosidade de quem está assistindo. Vale muito a pena, vale muito a pena esse livro, é muito legal. Mas só para a gente, né, começar a caminhar para o final, ele fala sobre os medos, né, os 6 maiores medos das pessoas, da humanidade de forma geral. Eu até vou pegar minha colinha aqui pra gente poder discutir. Tá, gente? Pegamos. Vocês viram todo mundo com o dedinho nervoso. Todo mundo com o dedinho, olhando, enfim. Os 6 medos que ele cita no livro. Medo da pobreza, medo de crítica, medo de doença, medo de perder o amor de alguém, medo de velhice e o medo da morte. O que vocês falam? Eu queria falar eu vou falar um bem específico que eu acho muito importante. E até usar uma continha matemática aí, que eu vi hoje numa postagem. Eu queria falar sobre o medo de crítica, mais no sentido geral. O que eu acho? O seguinte, nós estamos aqui em 4 pessoas, certo? E backstage lá atrás. Backstage, tá? Eu ia falar backstage. Então, nós estamos aqui em 4 pessoas, certo? Então cada um tem 25% dessa sala, desse local, desse ambiente. Se você entende que aquela crítica que 2 pessoas fizeram corresponde a 50% de tudo que está aqui dentro, e você entender aquilo como uma crítica que vai te fazer, é aquilo que você tem medo, eu tenho medo de eles me criticarem, eles são 50% do que está aqui dentro. Mas, gente, tem um mundo inteiro lá fora. Tem um mundo inteiro assistindo a gente. O que eu quero dizer é o seguinte, não entenda que o medo da crítica, ele não entenda que é isso que vai fazer você... Talvez travar. Deixar de fazer alguma coisa. Não é aquela pessoa que tá aquela ali. Pessoa, aquele grupinho Exato. de pessoas. Eles não entendem o que você entende, porque às vezes você tem um conhecimento específico sobre o assunto, ou você tem um desejo sobre aquele assunto, ou você tem fé sobre aquela ideia, e a pessoa não tem a mesma fé, o mesmo desejo, o mesmo nada que você. Então, não vai fazer por mal às vezes, ou vai também, mas vai te criticar em algum sentido. E você não pode levar aquilo em consideração como uma verdade absoluta que vai te causar um medo, que vai te travar. Acho que esse foi... Vou te falar, pra mim, foi um dos mais, assim... Que, tipo... Fortes É um que a gente... Fez refletir. E que a gente convive muito. Não só eu, todo mundo aqui, a gente vive num mundo, né, que a gente é julgado, né? Uma crítica nada mais é que um julgamento. A todo momento. A todo momento, né? As pessoas, às vezes, não falam, mas... pelo olhar ou pela atitude, você percebe que a pessoa está te julgando. Né? Um exemplo, você
entra em algum lugar, né? Você entra num restaurante, as pessoas já dão aquela... É assim, para quem consegue ir treinando o subconsciente, para quem consegue ir criando barreiras para esse tipo de coisa, pouco importa se a pessoa está te olhando, está te julgando, você não vai ligar. Porque você sabe o que você quer, você sabe aonde você quer chegar. Você já tem a convicção do que você quer na vida. Que é algo que ele fala para você, para nós, né, treinarmos as nossas barreiras quanto a esse tipo de medos, né, de todos os medos. Ele comenta também mais pro final do livro, né, sobre isso, criar barreiras. Ele até dá exemplos, né, de como você começa a treinar essas barreiras, como você começa a construir essas barreiras para esse tipo de medo. E você quer comentar de algum? Falar? Acaba que virando um efeito cascata de tudo, né? Sim. Então, sim, exato. Então, tipo, você tem o medo da crítica e, consequentemente, você vai ter medo de todos os outros. Né? Vai te causar um pânico geral, né? Por exemplo, você... Deus me livre guarde vocês aí, que chegar na pobreza, né? Vira um efeito cascata, porque você vai ter o medo da crítica, o medo da doença, o medo de perder o amor de alguém. Por causa da pobreza, tua mente vai estar tão enfraquecida ali que se você não... Você vai jogar uma energia muito ruim. Se você não for muito bom em reverter essa situação, vai virar uma cascata de tudo que tá ali, né? E é interessante que, né, o livro fala sobre você ficar rico. Ele te mostra exatamente 13 passos para você ficar rico. Eu vou ler o livro e vou ficar rico? Não, tem que executar os 13 passos, que é muito difícil. Difícil. Não, paguei academia, fiquei forte também, não. Exato. Assim, né? É muito difícil o que ele fala, porém é possível. E no caso dos medos que ele cita, o medo da pobreza é o primeiro medo e, segundo ele, é o que atinge a maior parte das pessoas, o medo da pobreza. Como você falou, se você tem medo de ficar pobre, né, ou acabar empobrecendo, você vai ficar com medo das críticas, com medo de doença, com medo de perder o amor de alguém. Cascata, acho que e o medo de morrer. Então, ele cita também no livro que o medo da pobreza é o principal medo. E se a gente parar para pensar, é verdade. Né? É verdade. E se a gente pensar um pouquinho mais, tipo, por que muita gente, às vezes até nós, aceitamos coisas na nossa vida, no nosso trabalho, que a gente aceita porque tem medo de ficar pobre. Tipo assim, eu vou aceitar porque de ser mandado de ser mandado embora. Tipo, aí entra na tua cabeça, mas será que eu vou conseguir arrumar outro emprego se eu for mandado embora? Então, assim, quando eu li isso, eu fiquei pensando justamente isso. Cara, é verdade, a pobreza eu acho que lá no fundo, no subconsciente, né? Eu acredito que é o maior medo. E você vê, quem cresce, geralmente falando até de emprego, assim, quem cresce geralmente na empresa é justamente o cara que faz o oposto. Exato. É aquele que argumenta, é aquele que não tem bate medo. De frente, vamos dizer assim. É aquele que não bate de frente, você não vai chegar no teu chefe amanhã e falar, não quero. Não é isso, calma, vou fazer isso aqui. Eu li o livro lá e não vou fazer. Escutei aqueles rapazes falando, agora eu vou vir de chinelo. Não, calma, gente. A questão é ter argumentos, né, pra bater de frente, olha. Ter argumentos ter argumentos para você demonstrar a sua ideia. Exato. E essas pessoas crescem. Eu vejo, vocês devem saber disso também. Não precisa falar, mas vocês pensam, só de falar, vocês sabem quem é assim, vocês sabem quem vai. Cresce aquelas pessoas que sabem argumentar e não tem esse medo. Esse medo não está dentro, né? As pessoas, você vê esses caras que crescem, não está ali dentro deles. Eles têm ao contrário, eles têm a coragem de ir lá e expor opinião. Pode ser falar. Que tinham antes, mas conseguiram se livrar disso através do subconsciente. Sabe, expor opinião, tá ali. Eu acho que assim, a gente tem que ter sim um teto de vidro, assim, a gente tem que estar exposto mesmo, tem hora, a gente tem que... Não, com certeza. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para trazer para vocês.
Deixe seu joinha, não esqueça de compartilhar. Curte a nossa página não é no Instagram. É no YouTube. No YouTube, no Instagram. No YouTube, gente, calma. Dê um joinha na nossa página. O link do livro vai estar na descrição, tá? Deixaremos tudo certinho na nossa descrição. E é isso, até a próxima. Valeu, um abraço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.